Olá, Felipe Silva mais uma vez aqui. Eu queria estar mais aqui, mas decorrer da rotina do trabalho eu não estou conseguindo. Creio eu que Deus vai prover o que eu quero, esse desejo. E tudo que eu tenho buscado, tudo que eu tenho praticado, aplicado com excelência, eu estou tentando cada dia mais trazer aqui e escrever no meu caderninho para que eu consiga ministrar sobre a sua vida. Eu queria agradecer que hoje é dia de comemoração também, porque temos 5 inscritos. Parece pouco, mas 5 inscritos. Se 4 prestarem atenção, 3 ter visto o vídeo todo e 2 ouviu tudo que eu tive a dizer e um colocou em prática, esse um provavelmente já está levando uma vida muito melhor do que as outras 4 pessoas. Então, graças a Deus, tem 5 pessoas que se inscreveram, que tiveram interesse em ouvir o que o Senhor tem ministrado na minha vida, e eu fico muito feliz. Outras plataformas também, o número tem crescido e eu fico feliz também. É pouco, mas eu fico com o coração quentinho, sabe? Em saber que a pessoa está buscando um conhecimento, buscando um aprendizado para a vida, não apenas uma dança ou um meme, algo que vai trazer um prazer momentâneo, mas aquilo que vai agregar no seu conhecimento, no seu dia a dia, na sua vida e na sua família, na empresa. Então são poucas pessoas, mas essas poucas buscando um propósito maior, que é o conhecimento e a sabedoria. Amém? E eu falei sobre o princípio da fala. E agora eu quero dar continuidade. 3 pilares que eu quero falar com você rápido aqui, que é falar com fé. Quando você abrir a sua boca, a primeira coisa que você agradecer ao Senhor vai ser com fé. Falar com sabedoria, saber pedir, saber conversar com sabedoria. E o terceiro pilar, falar quando for preciso e se calar também. Esses 3 pilares que eu quero falar com você hoje. Porque não adianta a gente apenas falar se não sabemos se posicionar quando fala. Não falar com fé, falar com dúvida, não trazer uma sabedoria quando falar, não falar quando é preciso ou quando está aquele momento, talvez você já passou na sua vida, um momento de silêncio e você quer falar. Provavelmente, se você falar, não vai ser o momento certo. Então, o princípio de saber se posicionar é essencial. Às vezes você tem uma palavra e a pessoa precisa ouvir o que você tem a dizer, mas você se cala. Então você não conseguiu trazer àquela pessoa um esclarecimento. Você se calou quando era para se falar, para você falar algo para aquela pessoa. Você sabendo esses 3 posicionamentos, esses 3 pilares nesse princípio da fala, sua vida vai ser melhor, as portas vão se abrir mais, assim como na minha vida tem acontecido, graças a Deus. Eu estou feliz de estar aqui de novo, falando, ministrando para poucas pessoas, como eu já disse, mas pessoas que realmente estão interessadas naquilo que Deus tem me proporcionado buscar. E nosso grande exemplo de hoje também se encontra lá em Mateus 5, é Jesus. Jesus, muitas das vezes, ele não tocava para curar, para trazer um milagre, um refrigério, um renovo, mas ele usava a fala. Isso é muito interessante. Lá em Mateus 8, 5, um homem pede por seu servo, um centurião da Bíblia, que tinha um alto cargo no exército. Ele foi até Jesus para pedir uma ajuda, pedir um milagre. Clamou pelo seu servo. E Jesus falou: Eu vou até a sua casa. Ele: Não, basta uma palavra. Então, o servo sabia que Jesus tinha o poder da fala, sabia que Jesus tinha a fé quando falava. Então o centurião falou: Uma palavra e meu servo será curado. Jesus falou que não tinha visto fé de tamanha grandeza. E realmente, quando ele estava indo para casa, um outro servo veio ao encontro e disse: O teu servo está curado. Olha que maravilha! Jesus é nossa principal. Esqueci a palavra, mas amém, não vou nem cortar. Ele é nosso principal. Escreve no comentário aí para você complementar essa frase, por favor. Ele é nosso espelho. Ele reflete aquilo que precisamos ser.
Então Jesus fala com essa sabedoria, grandeza, essa grandeza linda que Jesus tem de falar. Porque o centurião poderia realmente falar: Jesus, então vamos comigo lá, porque você estando lá, você vai falar e você vai estar lá. São duas coisas a mais. Mas o centurião teve muita fé. Lá em Mateus 8,5, ele teve tanta fé que falou: não, Jesus, você está aí, mas uma palavra que você lançar na direção do meu lar, na direção da minha casa, para o meu servo, e ele ficará curado. Eu sei disso. E foi o que aconteceu. Jesus falou e o servo foi curado. Olha que maravilha. Eu queria dar o segundo exemplo. Esse exemplo é falar com sabedoria. O primeiro é falar com fé. Jesus falou, profetizou e aconteceu. O segundo é sabedoria. Uma grande empresa, o dono dessa empresa, o CEO, quis chamar dois funcionários da sua empresa para ver o que eles queriam. E o primeiro falou: meu patrão, eu quero 30% a mais no meu salário e para mim já está ótimo. Ele: ok, vou te dar 30% a mais do seu salário. E o segundo falou: patrão, se o senhor me permitir, eu queria a gentileza da sua parte. Eu sei que a empresa não tem esse costume de fazer, mas eu queria sair 1 hora mais cedo para eu conseguir me dedicar mais aos estudos, porque isso vai beneficiar não só a empresa, mas também a mim, o meu pessoal, o meu sentimento, o meu sentimental. Eu vou conseguir ter domínio sobre mim e também trazer grandes triunfos para a empresa no meu cargo que eu estou atualmente, talvez até outro cargo a mais, que assim eu me dedicar. Quem conseguiu ter mais sabedoria na fala? Aquele que quis só para si, 30%, ou aquele que, além de se encher no interior, ia transbordar para ajudar a empresa, outros setores e assim a vida em volta dele? O segundo, com certeza, porque eu, como patrão, ficaria intrigado com um pedido desse. Ué, todo mundo quer o quê? Reconhecimento e dinheiro. E ele quis estudar, ele quis se profissionalizar. Eu quero ver aonde ele vai conseguir chegar. Então, o segundo falou com sabedoria. Isso é muito importante, porque no nosso dia a dia temos a falar e achamos tão normal falar que não temos o consentimento de sempre falar com sabedoria. Falamos apenas alguma coisa ou outra, mas não levamos em consideração que as palavras vão ficar. A sua semelhança, a sua face, o seu rosto, alguém pode esquecer, mas as suas palavras vão ficar. Não tem aquele ditado que quem bate não lembra, mas quem apanha acaba lembrando? É isso. Suas palavras vão ficar, mas a sua fisionomia, seu rosto, alguém vai esquecer. É assim que acontece. Os grandes escritores, grandes filósofos, as suas frases ficam marcadas nos seus livros, no mundo e na nossa consciência. Mas o seu rosto, muitas pessoas não conhecem o seu rosto. Mais de 70% da população não sabe como é que foi Martinho Lutero e outras pessoas que trouxeram um grande impacto no nosso dia a dia. Ninguém vai lembrar. Então, o segundo ele falou com sabedoria. O terceiro, falar quando for preciso, se calar quando for necessário. Se encontra lá em 2 Reis. Uma mulher, a Bíblia diz que ela era rica, ela não tinha filhos. Eu imagino uma mulher de alta posição, uma mulher bem requintada, ela tinha um bom ciclo de amizade, ela tinha todos os benefícios, todos os atributos para ter uma vida feliz, mas ela não tinha filho. E ela quis fazer em cima da sua casa um quarto para o profeta Eliseu. E o profeta, quando estava na cidade, repousava em sua casa. E foi um feito tão bom que o profeta falou para o seu servo: nós precisamos fazer algo para retribuir o que ela tem feito por nós. Aí ele pensou, e o seu servo Geazi falou: olha, ela tem riqueza, ela tem um bom marido, ela tem uma casa bonita, ela tem bens, mas talvez falta ali uma coisa para trazer uma felicidade maior. E o que seria? Um filho. Então, o profeta Eliseu falou com ela: nessa mesma data, no ano que vem, você estará segurando um menino. E foi o que aconteceu. Passou-se o tempo e esse menino nasceu,
ele cresceu, ele brincou, ele foi um menino forte, mas porventura ele brincou, foi com o pai na lavoura e ele adoeceu. E o pai mandou o servo levar até a mãe, o menino chegou já desfalecido e a mulher colocou num quarto onde o profeta ficava e pegou suas coisas e foi até o profeta onde ele estava. O profeta Eliseu, vendo que ela estava vindo, mandou seu servo Geagi, nomezinho pequeno, Geagi, mandou seu servo perguntar se ia tudo bem. Aí que está o pulo do gato, porque o servo foi e perguntou, vai tudo bem? Ela falou, sim. Ela falou, mas aqui dentro estava todo destruído. Ela estava toda magoada, porque toda mãe ela tem um sentimento muito forte pelo filho. E se quando o filho falece, esse sentimento vira algo tão grande que ela está a ponto de explodir. Mas ela conteve, ela se calou quando foi para se calar. Por quê? O servo não ia resolver nada. O servo não teria nenhum poder para resolver o problema. O servo pegaria aquela informação e passaria para o Eliseu. E a mesma coisa que ela iria fazer. Ela economizou tempo. Na nossa vida, às vezes, nos abrimos com outras pessoas que não precisariam saber da nossa vida, do nosso problema, ou talvez de uma conquista. Às vezes, uma conquista é um sinal de inveja. Uma conquista pode trazer reações negativas para quem está ouvindo. E na nossa vida, às vezes, queremos abraçar o mundo, como muitos dizem, e começamos a contar problemas para quem não vai resolver, contar conquista para quem não vai se alegrar conosco. Não precisamos ter esse entendimento de se calar quando alguém for perguntar se vai tudo bem. Sim, vai tudo bem. E quando ela foi até o profeta, ela falou. Aí a hora certa dela falar, porque eu creio que ela falou, olha, eu não pedi um filho, não pedi, minha vida estava boa, estava feliz com Deus, servindo eu e meu marido ao Senhor, prósperos, e o Senhor me deu um filho. Que tamanha alegria esse filho foi para nós, que tamanha alegria. Ele brincou, ele sorriu, nós viajamos, nós brincamos, teve momentos tristes, felizes, e foi uma maravilha. Eu não consigo viver sem esse meu filho. E agora ele morre? Como assim você me entrega uma profecia, uma promessa? Eu tenho meu filho e ele morre? Eu não acredito nisso. E o profeta falou, eu pego meu cajado e passo por cima dele. Não, vamos você lá comigo. O profeta foi, conseguiu reviver o filho e no final da história ela teve o filho de volta. O que eu quero dizer com esse texto? Pequeno texto, resumi bastante, tá bom? Ele na Bíblia é bem mais completo. Mas o que resumiu o quê? Que ela se calou quando o servo de Eliseu veio falar com ela, mas ela falou quando foi preciso. Porque às vezes invertemos também a ordem. Queremos falar no momento que é para se calar. E quando é para falar, a gente se calamos. Ela fez a ordem certa. Por isso teve o seu milagre mais uma vez ali. Isso é muito bom. 3 pilares. Falar com fé, Jesus dando uma palavra. Teve o seu servo do centurião revivido novamente, curado. O segundo, falar com sabedoria. O segundo trabalhador da empresa falou com sabedoria. O terceiro, falar quando for para falar e se calar quando for para ficar quieto. 3 pilares que eu quero que você pratique. Se você comentar, se você puder, comenta aí. Eu vou praticar esses 3 pilares da fala. Para você ter certeza que você vai praticar, assim como eu tenho praticado todos os dias. Falar com fé, falar com sabedoria, falar quando for preciso e se calar. Exemplos, quando suas emoções estão emboladas, está conturbado suas emoções, você não tem controle sobre si. Não é momento para você se falar. Uma briga de casal, por exemplo, ou quando um filho é um mal criado, dependendo, um amigo às vezes te afronta e você quer falar, mas suas emoções estão conturbadas. Se você falar, provavelmente você vai agir na emoção. Seu emocional já não está estável. Porventura, melhor você se calar. Por quê? Pode acontecer, vai magoar a outra pessoa, por se defender, vai te magoar e pode criar algo bem pior, tá bom? Quando for para falar, quando você tiver todo o seu autocontrole,
seu emocional, tudo certo para você conseguir dar uma resposta que não seja uma afronta, mas também uma resposta para a quem está te ouvindo ouça e entenda realmente o que você falou. Porque você não falou na emoção, você estava racionalmente bem e você conseguiu passar essa resposta. Isso que eu quero te dizer, quando é para se falar e quando não é para se falar. Esse é um vídeo muito pequeno, com 3 pilares muito bom. Eu quero que você possa ouvir, entender e botar em prática. E se isso te fez bem, compartilha com alguém que você precisa, que a outra pessoa precisa também saber esses 3 pilares. Vai beneficiar muito ela, a família dela, o convívio onde ela está. E eu te agradeço mais uma vez por ter ficado até o final, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.